Olá, queridos alunos e professores, estamos iniciando mais uma aula para o 7º ano. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo de toda a nossa aula de Geografia. Nós vamos continuar falando sobre o Brasil. Vamos verificar qual é o conteúdo de hoje. Hoje é a aula de número 8, com objeto de conhecimento, ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. Mas o detalhamento quer dizer que nós vamos trabalhar com os aspectos físicos do Brasil, que é a vegetação nesse caso. Vamos então dar início à nossa aula. Muito bem, antes da gente começar a falar realmente sobre as vegetações do Brasil, a gente tem que compreender que o Brasil ele é dividido em biomas. Então, quais são os principais biomas do Brasil? Aqui comigo a gente vai acompanhar esse mapa. E dentro desse mapa a gente vai ter esses 6 principais biomas. Quais são, então? A Amazônia, o principal bioma porque ele é o maior, seguido do Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pampa e, por fim, o Complexo do Pantanal. E ainda a gente vai ter o chamado bioma marinho. Dentro de cada um desses biomas vão existir uma diversidade em formações vegetais. E é aí que a gente entra. Basicamente, a formação vegetal predominante acaba levando o nome do bioma. Então, dentro do bioma Amazônia, nós vamos falar sobre a floresta amazônica, que é a primeira formação vegetal. Então, a gente começa falando sobre ela, que ela acontece principalmente dentro da região norte. Então, os estados do norte, Amazonas, Pará, Tocantins, Rondônia, Roraima, o Acre, vão ter então a formação vegetal da chamada floresta amazônica. Vamos então às características. A gente tem que ela vai ocorrer no chamado clima equatorial. Qual é então a característica desse clima? É um clima que vai ter altas temperaturas, ou seja, vai ser quente, vai receber bastante radiação solar, chuvas abundantes, então aquele chamado alto índice de pluviosidade, certo? E ele acaba sendo bastante úmido. Essa vegetação ela é chamada de vegetação heterogênea. Isso quer dizer que dentro da mesma área dessa formação vegetal, diversas vegetações, diversas espécies vão aparecer. A Amazônia, a floresta amazônica possui mais de 2.500 espécies, com mais de 30.000 plantas. Então, é uma vegetação bastante heterogênea. E também diz que é uma vegetação hidrófila. Isso quer dizer que é uma vegetação que está acostumada com uma abundância de água. Então, olha só, se qualquer tipo de vegetação característica da Amazônia for colocada num deserto, não vai conseguir sobreviver, porque a vegetação da floresta amazônica precisa de bastante água. Então, ela tem que estar em um local onde haja muita chuva ou que a água ocorra ali com mais facilidade para que ela possa conseguir sobreviver. Então, é uma vegetação que vai acontecer somente nesse lugar. Outras características dessa vegetação, nós vamos ter ainda. Olha lá, a gente vai ter as árvores de grande porte e próximas umas das outras. Suas copas chegam a barrar a penetração da luz. Olha só aqui nessa imagem aqui comigo. Vocês podem reparar que parece que a copa das árvores formam como se fosse um grande telhado. Isso faz com que, olha nessa outra imagem aqui, seja mais difícil com que a luz solar chegue mais próximo ao solo. Então, dentro da floresta amazônica, as árvores vão ser de grande porte, tá? E com menor quantidade de plantas rasteiras, porque a planta precisa da luz solar para poder se desenvolver. Como a vegetação da floresta amazônica é assim, com as árvores muito altas, as vegetações mais baixas não vão receber tanta luz solar. Então, aí é meio que mais escuro dentro dessa vegetação. A floresta amazônica ela é muito importante para o controle do nosso clima, para a regulação do nosso clima, melhor essa palavra. E o que acontece dentro dessa regulação?
A floresta amazônica ela vai fazer aquele chamado processo de evapotranspiração. O que é essa evapotranspiração? A floresta amazônica vai pegar a umidade, a chuva, e através da radiação solar ela faz aquele processo da chamada fotossíntese, então ela bombeia para a atmosfera de novo a água, mas agora em forma de vapor. E esse vapor que a árvore joga para a atmosfera vai compor o chamado rio voador. Então, para a gente conseguir compreender melhor todas essas informações, nós vamos assistir um curto vídeo com a professora Roberta, que vai explicar todo esse processo, tanto da evapotranspiração como da formação dos rios voadores. Olá, alunos e alunas! Eu sou a professora Roberta e hoje nós vamos ter ciências na aula de geografia. E eu estou aqui para falar com vocês sobre evapotranspiração na floresta amazônica. Nome grande, né? E por que ele se chama assim e o que é isso? Evapotranspiração é um processo em que as árvores conseguem bombear água em forma de vapor para a atmosfera. E esse processo, esse ciclo, é responsável pelo regime de chuvas na nossa região. Então, quando chove, essa água cai no solo, formando lençóis freáticos, ao mesmo tempo que as plantas utilizam das suas raízes para sugar essa água, alimentar todo o seu corpo vegetal até chegar à copa das árvores. E quando chega nesse estágio, essa água, por meio da fotossíntese, também é liberado em forma de vapor para a atmosfera. Esse processo consegue formar o que nós chamamos de rios voadores. Isso mesmo, sobre nossas cabeças existem rios gigantescos, até o mesmo tamanho do nosso rio Amazonas. Esses rios voadores são responsáveis por controlar o clima da nossa região e até servir, fazer esse serviço ecossistêmico para o clima de todo o nosso globo terrestre. Por isso, a preservação da floresta amazônica é super importante para a nossa vida, para a nossa existência. Pensem comigo, uma única árvore de 10 metros de altura consegue lançar na atmosfera em forma de vapor até 300 litros de água. Agora imaginem o quanto a nossa floresta amazônica consegue colocar de água na atmosfera. Esse fenômeno, esse processo é responsável pelo controle do clima. Por isso, o desmatamento pode agravar muito o aquecimento global e causar uma desestabilidade mundial. O desmatamento também pode afetar o controle de chuvas. E aí, gente, não adianta destruir a mata para construir plantações, sendo que você não vai ter um clima propício para crescer a vegetação. E sem crescer vegetação, você não vai ter também alimentos. Então, preservar a floresta amazônica e evitar o desmatamento é uma atitude inteligente para evitar impactos econômicos, sociais e ambientais e garantir a nossa qualidade de vida. Então, como a gente conseguiu agora assistir com a professora Roberta, a nossa floresta amazônica ela é muito importante para a regulação do clima, para a gente poder ter a água através das bacias hidrográficas, a chuva. Olha só, a gente estudou anteriormente com a professora Ludmila sobre as massas de ar, os ventos alísios. Então, o vento que vem do Oceano Atlântico, que vem em direção ao nosso continente, ao interior do Brasil, ele vem trazendo uma umidade. Essa umidade se transforma em chuva e vai cair na vegetação. A floresta amazônica vai fazer todo esse processo de sugar a água, da evapotranspiração e novamente ela lança no ar, na atmosfera, o vapor d'água. Essa água novamente continua sendo jogada pelas massas de ar cada vez mais para o oeste até encontrar uma grande barreira natural, que no caso é a Cordilheira dos Andes, que é um relevo que tem mais ou menos 4.000 metros de altitude. Quando ela encontra essa barreira, ela vai cair em forma de chuva. Isso acaba alimentando as cabeceiras dos nossos rios da bacia hidrográfica da Amazônia. No entanto, parte dessa massa de ar vai seguir em direção ao sul do Brasil. Então, ela vai levando essa umidade para as outras regiões também do nosso país.
Então, se cada vez acontece maior o processo de desmatamento que vem acontecendo em direção ao interior da floresta amazônica, vai fazer com que haja cada vez menos chuva. Isso pode fazer com que o Brasil lá na frente, se ele não preservar hoje a sua floresta, ele se pareça um pouco mais com a Austrália. Para quem não conhece a Austrália é formada por grande parte de deserto. Então, será que se a gente tem que perder toda essa floresta para virar um deserto e aí se conscientizar? Então, temos que preservar a nossa floresta amazônica desde já. Para finalizar sobre a floresta amazônica, nós vamos falar sobre a sua grande biodiversidade. Então, ela vai ter diversos tipos de árvores, tipos de espécies vegetais. E algumas delas vão ser a castanha, a gente também tem o cupuaçu, o açaí e o babaçu. Então, essa grande quantidade de oferta de alimentos que a floresta amazônica possui faz com que diversas comunidades, as comunidades ribeirinhas, os grupos indígenas, as quilombolas, elas possam, então, retirar dos recursos naturais da floresta amazônica algum rendimento econômico. Então, elas podem, então, através de fazer remédios, de utilizar essa matéria como matéria-prima, né, através das ervas medicinais e até mesmo como alimentos para garantir a sobrevivência dessas comunidades que vivem aí dentro da floresta amazônica. Fechamos então aí a nossa primeira formação vegetal e agora a gente passa a falar da Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela é a formação vegetal que mais se perdeu dentro do Brasil. Como assim se perdeu? É aquela que o homem, desde a época que o europeu chegou aqui no Brasil, ela vem sendo explorada. A Mata Atlântica ela acontecia no passado desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. No entanto, devido a essa exploração das madeiras que a gente encontra dentro da floresta da Mata Atlântica, que é uma floresta tropical, tá? Hoje só vai existir, como a gente está vendo aí, apenas 8,5% dessa mata original e ela vai estar dentro das APAs, né, as áreas de proteção ambiental. Porque essa devastação começou desde a comercialização do chamado do pau-brasil, que é uma árvore endêmica, ou seja, é uma árvore que só acontece nesse tipo de vegetação. Assim como daqui a pouco a gente vai ver alguns tipos de animais que também só acontecem nessa região. Então, a Mata Atlântica ela foi se perdendo e cada vez menor. Hoje em dia, a gente encontra esses requisitos um pouquinho no Nordeste, mas a maior parte dela está dentro da região do Sudeste, ali em São Paulo, Minas Gerais, principalmente, onde tem essas áreas de proteção ambiental. Continuando, essa vegetação é típica do clima tropical atlântico, com altas temperaturas e ela é influenciada pelas massas de ar úmida que vem do nosso Oceano Atlântico. É uma vegetação densa, árvores de grande porte e grande diversidade de espécies endêmicas, ou seja, que só acontecem nessa região, é exclusivamente dessa área. Então, ela é muito parecida com a nossa floresta amazônica, elas vão ter características similares, ok? Fechamos então a Mata Atlântica e vamos passar agora para a Mata dos Pinhais. O interessante da Mata dos Pinhais é que ela só vai ocorrer na região sul do Brasil. Então, lá em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E é uma vegetação típica do clima subtropical. Então, essa vegetação vai passar pelas 4 estações que vão estar bem definidas ao longo do ano. Ela é considerada uma floresta subtropical, ok? Com uma vegetação, ela foi bastante devastada. Olha só, outra formação vegetal do nosso Brasil que vem sendo devastada pelas atividades econômicas. Principalmente, o que causou esse desmatamento da Mata dos Pinhais? Foi a utilização da madeira. A madeira, a gente sabe que pode ser utilizada para a construção de casas, para mastros, para a construção de embarcações e muitas outras utilizações. Então, fez com que esse tipo de árvore, que a gente vai já ver, que é a araucária, que é o pinheiro do Paraná, ele foi muito explorado e hoje em dia quase não existe. Na imagem, a gente consegue ver a gameleira, que é um tipo de árvore típica da Mata do Pinhal, das Matas dos Pinhais, desculpa, e também o cedro. E aí a gente vai ver agora a árvore que dá o nome para esse tipo de vegetação, que é o pinheiro do Paraná. O pinheiro do Paraná tem um nome científico de araucária e por isso também pode ser chamada de mata de araucária
ou Mata dos Pinhais, ok? É uma mata mais aberta e pouco homogênea. E aí ela acaba se destacando essa árvore que vocês estão vendo. Então, as árvores com dezenas de alturas, e ela vai ter folhas mais pontiagudas e folhas em formato de agulha. Então, fechamos aí mais uma vegetação. Passando para uma vegetação que também é muito desmatada devido às atividades da agropecuária, principalmente, nós vamos falar sobre o cerrado. O cerrado a gente encontra, né, no meio do nosso país, na região do centro-oeste, onde é desenvolvida, né, a gente é conhecida, na verdade, como celeiro do Brasil. É uma região onde o clima tropical vai estar presente, então ela vai ser marcada por duas estações específicas, que é uma seca, que vai ocorrer no inverno, ou seja, uma pouca quantidade de chuva nesse período, e uma outra que vai ser muito chuvosa. Nessa imagem eu chamo a atenção para vocês porque ela mostra para vocês uma árvore típica do cerrado. É uma árvore de baixo porte e olha só, os troncos são todos retorcidos, são tortos. E essa árvore parece que ela está ligeiramente inclinada. E é essa a árvore típica do cerrado que acontece na região do centro-oeste, principalmente nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ela é a segunda maior formação vegetal do Brasil, ocupando aí 20% do nosso território. O cerrado brasileiro também é conhecido como a savana brasileira, possui aí uma grande diversidade. Outra característica que a gente pode chamar dessa vegetação: como é que a gente vê a floresta amazônica? Uma árvore praticamente do lado da outra, né, com as copas das árvores todas juntinhas. Nessa imagem a gente já vê uma árvore aqui, uma outra mais lá e a outra mais à frente. Isso faz com que a vegetação, olha só, ocorra de forma espalhada, de forma esparsa. E aquelas mesmas características, árvores de baixo porte, com troncos retorcidos e inclinadas. O problema, que eu já falei para vocês, que essa vegetação vem enfrentando é o aumento, né, a expansão da agropecuária, que faz com que essa vegetação venha perdendo a cada vez mais seu espaço para essas atividades. Aí agora, nas características que eu já apresentei para vocês da nossa vegetação que está presente dentro do cerrado, árvores baixas, inclinadas, tortuosas, que são tortas, com ramificações ou troncos que são irregulares e retorcidos. E essa característica vai ser bastante interessante, geralmente com evidências de queimada, árvores isoladas com troncos retorcidos, arbustos e gramíneas. Presta atenção, evidências de queimadas. Aí a gente passa a continuar no nosso texto. Na estação da seca, as plantas aproveitam a reserva hídrica existente no solo e, dependendo do seu sistema de raízes, superficiais ou profundas, elas vão secar ou vão se manter verdejantes. Então, olha só, as árvores ou as plantas lá no cerrado, elas precisam ter raízes profundas para sobreviver. Por quê? A característica das estações do ano é em qual o inverno é muito seco, ou seja, poucas chuvas, e um verão mais chuvoso. Então, essa árvore, essa plantação, essa vegetação, precisa ser adaptada a um certo período sem água, sem chuvas. E quanto mais profundas são as raízes, isso quer dizer que as plantas podem chegar cada vez mais baixo no subsolo. E aí elas vão tirar do solo, do subsolo, no caso, a água necessária para poder continuar sobrevivendo. Por isso que algumas vão então secar, porque não vão ter raízes tão profundas, e as outras com raízes mais profundas vão ficar verdejantes, ou seja, sempre verdes ao longo do ano. Fechamos então agora o nosso cerrado e vamos falar sobre lá na nossa região do Nordeste, que tem a caatinga. A caatinga ela vai ocorrer na chamada zona semiárido, aonde vai ter uma estação muito longa sem água, sem chuvas. E é justamente por causa desse período sem chuvas que essa vegetação ganhou o nome de caatinga. Esse nome vem do Tupi-Guarani e ele quer dizer floresta branca. Olha comigo para a imagem. Essa imagem aí, o que eu vejo? Parece que é só um monte de vegetação seca, que está morta. Na verdade, não. O que aconteceu com essa vegetação? Ela perdeu as suas folhas para que ela não precise fazer o processo de transpiração. Assim, ela consegue armazenar água. Então, ela perde suas folhas, vai se tornando esbranquiçada e isso faz com que ela se adapte
a esse processo de seca e consiga sobreviver por mais tempo. Então, olha só, deve-se ao fato de que na maior parte do ano esse tipo de vegetação apresenta aspecto esbranquiçado. Então, a vegetação florestal, porque também vai ter árvores nessa vegetação, vamos ter arbustos, herbáceas e ela vai ser rica em biodiversidade, quer dizer que vai ter várias espécies dentro da caatinga. Algumas a gente já vê aí, árvores um pouco mais baixas, a presença da vegetação xerófita. O que quer dizer xerófita? Adaptada a longos períodos de seca, que é um exemplo clássico bem aqui no meio da imagem, que são os cactos, né? As plantas espinhosas. Então, elas são típicas do deserto, que a gente vai ter uma espécie de deserto que a gente chama de caatinga na região do Nordeste do Brasil. Isso acontece nessa região, ok? Fechamos, então, mais uma vegetação e passamos a falar dos campos ou pampas. O interessante dos campos ou pampas é que ele vem esse nome pampas, que quer dizer área plana. Mas a gente também pode chamar, vocês podem encontrar em algumas literaturas, em vez de campos ou de pampas, chamados campanha gaúcha, ou então campos sulinos, ou então ainda campos do sul, mas todos estão sobre a mesma vegetação. Aonde que ela vai acontecer? Basicamente na maior parte do estado do Rio Grande do Sul. E faz com que também aconteça dentro dos países do Uruguai e da Argentina. Essa é uma vegetação típica do clima subtropical. Qual é a característica, então, dessa vegetação? São arbustos, são pequenas árvores isoladas e vai ter a predominância, ou seja, as que vão mais se destacar, mais ocorrer, são as gramíneas. São mais de 150 mil quilômetros de pastagens naturais e é bastante utilizada para a alimentação do gado bovino na pecuária extensiva. Aí a gente entra de novo naquele problema que a ação humana acontece, onde a atividade econômica vai fazer com que haja desmatamento, a devastação dessa vegetação e até mesmo a extinção de algumas espécies animais. Como eles já são, né, praticamente ali um campo de pastagem pronto para poder ser feito ou a agricultura ou a pecuária, no caso a extensiva, no Rio Grande do Sul a gente tem a predominância da criação de bois e de ovelhas, faz com que cada vez mais essas áreas de pastagem se aumentem. Então, vai fazendo com que essa vegetação original dos campos ou pampas vão dando lugar a áreas de pastagem ou então aos campos para a agricultura. Próxima nossa vegetação é o complexo do Pantanal. O complexo do Pantanal, ele vai acontecer na região centro-oeste, dentro dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E ela é interessante que ela vai ter exemplos de vegetação de várias outras formações vegetais. Então, dentro do complexo Pantanal, nós vamos encontrar a floresta amazônica, nós vamos encontrar a caatinga, o cerrado, matas ciliares e também as plantas aquáticas. Por isso que a gente chama de complexo do Pantanal, porque dentro da mesma região, dentro da mesma formação vegetal, existem várias outras. É uma espécie ali de transição, mas na verdade todas as outras formações vegetais estão ali presentes. O Pantanal ele acaba tendo esse nome, essa característica diferente, porque ele é uma área plana, e ele acaba sendo inundado a maior parte do ano. É a maior planície de inundação do mundo. Fechando então, o Pantanal apresenta áreas que ficam alagadas durante a época das cheias, quando os rios transbordam, já que eles são áreas planas, o rio encheu, então ele acaba inundando cada vez áreas maiores. Vamos fechar então agora a nossa formação vegetal com os mangues e as restingas, que fazem parte da chamada vegetação litorânea. A vegetação litorânea ela vai desde o Rio Grande do Norte até quase o Rio Grande do Sul. Então ela vai estar presente em todo o nosso litoral brasileiro. Então vamos primeiro aos mangues. Os mangues, então, eles vão ter árvores com as suas raízes expostas, como a gente vê aqui nessa imagem, né? São as raízes aéreas, porque essas plantas vão respirar através dessas raízes que estão expostas. Tá? Os mangues são encontrados em regiões onde há o encontro das águas dos rios com o mar. Então, essas
Essas plantas precisam ser adaptadas ou resistentes às chamadas águas salobras, que é justamente a mistura das águas do rio com a do mar. Então, a gente vai ter os mangues dentro da formação vegetal litorânea. Os mangues a gente coloca também que devido a essa mistura da água do mar com a água do rio, vai fazer com que haja muitos sedimentos. Portanto, a gente tem a formação da lama, que é característica dos mangues. A nossa última formação vegetal dentro da vegetação litorânea que falta falar é a restinga. A restinga, elas vão acompanhar a extensão das praias e são adaptadas a terrenos arenosos. Então, olha só, as restingas elas vão estar mais ou menos entre o mar e entre o que era a formação vegetal da Mata Atlântica, ok? E isso faz com que ela acaba impedindo com que o mar avance sobre a terra, né, ou sobre a faixa litorânea que a gente vai ter. A gente tem o chamado processo de ressacas marítimas, que é quando a força do mar está mais forte do que o normal e acaba avançando sobre a terra. Então, se existe essa vegetação litorânea, ela está protegendo, né, a faixa de terra dessa ressaca marítima. E também ela acaba impedindo o avanço da área das dunas sobre os outros territórios. Então, ela funciona aí como uma proteção para a nossa sobrevivência. Seguindo, a gente tem que essa vegetação ela vai estar adaptada a terrenos arenosos, ela vai resistir à escassez de água doce, já que ela está próxima, né, ao mar, e aos fortes ventos. No entanto, também é uma vegetação que sofre com a ameaça da expansão urbana e a poluição dos rios e do oceano. Atualmente, as áreas remanescentes estão sendo degradadas em ritmo acelerado. O que a gente pode dizer, então, vendo todas essas formações vegetais que a gente analisou ao longo da nossa aula? Que o Brasil é um país com uma grande biodiversidade, na qual as suas formações vegetais estão bem espalhadas e acabam, então, criando, como lá na Mata Atlântica, espécies endêmicas, que são exclusivas daquela região, como o mico-leão dourado, a onça-pintada, o jacarandá, o pau-brasil. Isso, no entanto, a ação humana dentro das áreas urbanizadas faz com que essa vegetação original que o Brasil tem cada vez mais diminua. É por isso que é necessário as práticas, essas áreas de preservação, as chamadas unidades de conservação, que vai ser um tema de uma aula futura, no qual é necessário que a gente pratique a proteção, a preservação à nossa natureza. Como a gente verificou, a floresta amazônica ela é muito importante para o controle do nosso clima. A quantidade de chuvas que o Brasil tem é devido à presença da floresta amazônica na maior parte do nosso território. Cerca de 45% do território ali do Brasil é composto pela floresta amazônica. Então, é necessário que a gente mude aí o nosso pensar. Apesar de que a atividade econômica é importante para o progresso, desenvolvimento, para que as famílias possam sobreviver com os seus recursos econômicos, no entanto, se acabar a floresta amazônica, não tem chuva. A maior parte das atividades econômicas são realizadas no campo, junto com o regime de chuvas. Não tem floresta amazônica, não tem chuva, não tem desenvolvimento da agricultura. Então, aqui finalizamos a nossa aula.